Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Maat Menkeru, da Magia do Arco-Íris, e hoje eu vou gravar esse vídeo falando para vocês sobre o que ele pensa sobre mim. Essa é uma pergunta que inclusive eu escrevi um artigo esses dias, falando que essa pergunta é muito comum no tarô, mas eu até coloco lá nesse artigo que o tarô ele pode te dar muito mais do que simplesmente o que ele pensa, né? Tem uma questão por trás disso, por que que ele age da forma com que ele age com você, né? Então, eu poderia se perguntar, ele age dessa forma por quê? Né? Então, há um interesse em você descobrir o que está por trás, e de repente até ajudá-lo a dissolver esses... que são máscaras, né? São dificuldades que a pessoa tem de se expressar, de se relacionar, e aí por isso ele age da forma com que ele age, tá certo? Porque no fundo nós somos puro amor e nós queremos receber amor, queremos doar amor pro outro, tá certo? Então olha só, vamos lá. Eu aprofundei aqui nessa questão para ela, essa pergunta veio de uma mulher para um homem, tá? Então, o que que ele pensa sobre mim? O que que ele sente, né, de mim? O que que ele quer de mim? Na verdade, a pessoa quer saber, né, se vai dar certo, se não vai, né? Então, vamos lá. Aí eu fui fazer um mapa dele para aprofundar nessa questão e ele traz o eremita, né? Que é esse arcano que fala muito sobre... Deixa eu chegar aqui, para quem não conhece, esse aqui é o eremita, é o velho sábio, é esse arquétipo da sabedoria. Mas esse arquétipo, esse arcano, ele, por ele tá no lugar que ele tá, no caso aqui no mapa dele, que é como bagagem de outras vidas, ele tem uma certa dificuldade de se mostrar para o outro, de se entregar, porque ele ficou muito tempo isolado, né? E o eremita por si só, ele é esse ser que se isola, ele gosta muito de estudar, então ele precisa inclusive disso, né, desse isolamento para poder se autoconhecer, se questionar. Então ele às vezes fica nesse mundo, né? Mas tem muito desafio para ele aprender aqui, porque é muita sabedoria. E às vezes ele, como ele tem outras questões que eu ainda vou falar aqui, uma certa rigidez do imperador, então ele precisa trabalhar essa sabedoria, tá? E aprender a se relacionar também, porque ele tem essa dificuldade de se entregar, tá? Porque ele acredita, devido às experiências anteriores dele, que isso pode gerar sofrimento, e até porque ele também acha que ele precisa estudar, ele tem uma coisa que ele acha que vai salvar o mundo, enfim, são coisas do eremita. Aí ele tem isso aqui que é o arcano dele bastante importante, né, pra gente responder essa pergunta, né, o que que ele sente de mim, o que ele sente por mim. Porque a justiça está na fase da infância desse rapaz. Então, como que foi essa infância com a justiça? Um ambiente extremamente crítico, né? Porque a justiça julga. Então, provavelmente o pai ou a mãe, provavelmente mais a mãe, tenha julgado ele, criticado muito as ações dele. Então, ele tem dificuldade de aceitar ele mesmo, né? Aceitar as atitudes dele, os sentimentos. Aí ele tem um perfeccionismo também, porque foi gerado isso lá na infância. Dificuldade de se entregar, porque ele acha que a outra pessoa vai criticar muito ele, vai continuar fazendo aquela crítica que a mãe, né, fez lá no passado. Então, e normalmente ele acha essa pessoa que vai fazer essa projeção, né, vai servir de espelho. Então ele ao mesmo tempo ele tem medo, mas ele atrai essa pessoa que fica criticando. Então você, mulher, não pode jamais criticar ele em nada. Tem que olhar, compreender que ele tem esses aspectos, ajudá-lo a dissolver isso, né, e trabalhar com uma compreensão. Até porque eu olhei o seu mapa também, você tem o 6 como anseio de alma, que é, né, cuidar do relacionamento, dessa parte dentro de você, né, e primeiro aceitar você, amar você, primeiro para poder você emanar esse amor
e também trabalhar esse amor com o outro, tá? Então, vamos seguir aqui. O terceiro arcano dele é a temperança. E a temperança, ela vai falar, vai pedir para ele o seguinte, em muitos momentos ele teve desconectado o mental do coração e agora ele precisa harmonizar essas duas forças, inclusive fazer essa harmonização com o pai e mãe, porque, né, ele vai ter que olhar para essas questões lá da infância e harmonizar essas forças do yin e yang para ele deixar fluir com mais naturalidade esse relacionamento. Então ele tem essa dificuldade de deixar fluir, até porque ele tem lá o tal do imperador, que é muito rígido, muito inflexível, né? Ele só pensa em coisas muito rígidas, muito sérias. Ele não tem essa facilidade de amolecer o coração. Então você que vai ter que fazer esse trabalho aí, tá bom? Aí ele tem como quarto arcano o 17, que é a estrela. Não achei a estrela aqui. Tá aqui. Então a estrela, ela vai falar dessa construção da fé, dele aceitar que ele também, né, tá sendo olhado pelos mentores, né? E aí ele vai trabalhar essa questão da aceitação de si mesmo também. E ele precisa ser ouvido. Essa é uma pessoa que precisa muito ser ouvido, porque ele teve essa dificuldade lá na infância. Então, você, mulher parceira, você precisa ouvir muito esse moço, esse rapaz, tá bom? Ele precisa ser ouvido. Então, aí você vai fazer esse trabalho de não fazer o papel de mãe, né? Mas ouvir, ajudar, de repente encaminhar ele para um trabalho, né, de harmonização dessa criança que ainda está lá, sendo criticada, né, sendo julgada pelos pais na infância. Aí ele tem um arcano que é o pendurado como propósito de vida, ou seja, dá a impressão, quem tem esse arcano nessa posição, a impressão que essa pessoa tem é que ele está parado, amarrado, e ele tenta ir para frente e não consegue, tá? Dá essa sensação de que tá realmente amarrado. E pode ser que ele se sinta assim no relacionamento. E só essa sensação dele se sentir amarrado, ele já pode ser que ele queira fugir, né, dessa situação. Ainda mais com todo esse conteúdo, se houver julgamento, crítica de alguma situação, por exemplo, se ele não estiver totalmente ali, e ela, naquela situação que ela está exigindo dele. E se houver algum julgamento, porque você não faz isso por mim, ou você não faz isso pra mim, aí um abraço, ele já vai querer fugir, porque ele já vai se sentir amarrado, ele vai achar que essa sensação do arcano 12 é ela que está trazendo para ele essa coisa de ficar amarrado. E na verdade não é uma força que ele precisa trabalhar para ele compreender essa energia toda. Tá bom? Aí ele tem como anseio de alma o 4, que é o arcano imperador. Esse arcano, ele dá uma sensação assim de muita rigidez, ele deixa transparecer que a pessoa não tem sentimento, que ele é muito seco, que ele, né, é muito rígido, inflexível, e aí às vezes até bravo demais, arrogante, porque ele é aquela figura do pai, né, que quer colocar ordem. Então tem essa rigidez, essa falta de amorosidade. Mas dá para construir esse amor, né, do imperador. Ele precisa trabalhar um pouco essa flexibilidade, essa malemolência né, que está aí muito rígido no imperador. E aí como que ele vê ela, né? Ele vê ela como uma pessoa que pode estar criticando, ou seja, destruindo ele. Por quê? Porque ele tem esse sentimento já, ele ancora nele, no campo dele, essa questão da crítica. Então, se ela vem, critica alguma coisa, ele vê nela uma pessoa que destrói ele, tá certo? Então, aí vem a carta da torre mostrando esse aspecto. E por outro lado, ela vê nele, olha que interessante como essa questão da ancoragem que nós mesmos fazemos, né? Por causa dos conteúdos que estão gravados lá no profundo do nosso inconsciente desde a infância.
ela, por si só, ela tem uma certa carência da figura do pai. E aqui, como ele tem essa figura do pai, que é o arquétipo do pai, né? Esse aqui é o perfeito arquétipo do pai, que é o imperador. Então, ela faz essa projeção nele. Então, ele faz a projeção nela e ela faz a projeção nele. E o que acontece nos relacionamentos, gente? É só isso que acontece. Então, quando a gente entender que nós temos questões internas, que a gente precisa do outro, mostrar, ou seja, ser espelho para a gente refletir e ver o que nós temos dentro, aí nós vamos entender que nós precisamos do outro, mas não só essa coisa da carência, de projetar no outro a nossa carência, mas e sim crescer juntos. Por quê? Se os dois estão crescendo juntos, eles vão cada vez mais caminhar, né, paralelamente, mas juntos, um ajudando o outro. Porque, veja bem, uma outra questão muito interessante. Ela tem a questão dos relacionamentos para trabalhar como anseio de alma, tá? E vamos imaginar que ela está crescendo, está lá limpando as memórias doloridas do passado. Ela é uma pessoa que está caminhando na espiritualidade, ela está evoluindo. E ele, se ele não fizer o mesmo, o que vai acontecer, gente? Ela por si só não vai mais ancorar esse campo dele, né? No campo dela, ela já está limpando, ele tem que correr atrás, senão o que vai acontecer? Um distanciamento, não vai mais ter essa ancoragem, tá? Então, os dois precisam um ajudar o outro, se conscientizando para não haver o rompimento, né? Porque você, mulher, tem mais sentimento por ele, amoroso, do que ele, porque você já tem o 6, que é justamente o arcano do amor incondicional. Então você tem já mais forte esse sentimento de amor, né, no coração já. Ele não, ele é uma pessoa muito fechada, ele não tem esse sentimento, mas precisa ajudar ele a desenvolver, porque ele está ainda no julgamento, ele está ainda nas memórias de crítica. Então ele tem dificuldade de ser aceito, ele tem dificuldade de se jogar no relacionamento porque vai doer, vai sofrer e ele quer se isolar. Então tudo aqui contribui para que ele se isole no mundo dele, tá? Mas você pode ajudar ele muito bem a construir esse caminho, né? Construir essa ponte, até porque você tem o 5, que é o construtor de pontes do homem para o divino, ou seja, Deus. Então, e ele tem a missão de encontrar esse ser divino dentro dele. Olha que interessante, aonde vocês vão fazer a ponte é justamente no 14 que ele tem, e você tem o 5, que é o construtor de pontes. Os dois têm essa ligação. Então você vai ajudar ele na espiritualidade a crescer, e nada como uma coisa assim cega, você vai ter que aprender uma coisa que realmente vai fazer sentido para você, e aí sim você vai ajudá-lo a transmitindo essa sabedoria que é real para você, que é a sua própria experiência, porque ele tem o eremita, então ele também é um ser sábio, só que ele precisa resgatar essa sabedoria que ele perdeu em algum momento lá atrás, tá bom? Então era isso por hoje, é o recadinho que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, dá o seu like para mim e compartilha para as pessoas, para os seus amigos. Eu vou deixar aqui os meus contatos para você me localizar, para você fazer o seu mapa da vida, avaliar o seu relacionamento com o outro também, que é muito interessante. Quando você conhece esses aspectos que estão escondidos, fica muito mais fácil de você saber lidar com o seu parceiro. Então você, mulher, jamais vai poder julgar o seu parceiro, jamais vai poder criticar ele, porque é onde está a ferida da alma dele, entende? Então você não pode dizer que ele não tem sabedoria, e sim você tem que transmitir isso com muita calma, muito amor para ele, tá bom? Para você não destruir esse coração que já está muito rígido, já recebeu muita crítica, tá bom? Então vamos lá, o meu WhatsApp, que eu atendo em todo o Brasil, é o 11 96613 1780. E o meu e-mail, você pode me escrever também, é o 11, agora é o e-mail, é o maatmenkeru@gmail.com.
E o meu Facebook, você me encontra por lá, no Magia do Arco-Íris e Maat Menkeru. Meu e-mail, não, já falei, agora é o meu site. Muita informação. O meu site é o www.magiadoarcoiris.com.br. Um super beijo para vocês e gratidão!